Congregação do Senhor Jesus Cristo. O tema dominante que temos visto na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele tem apresentado para nós em todas as suas facetas, em todas as suas dimensões e as suas implicações, a riqueza insondável do Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. E a graça, o apóstolo tem nos apresentado, ele já apresentou no capítulo 3, ela é suficiente para o perdão de pecados. Não há pecado, ele diz, que não possa ser perdoado pelo Senhor, pois a sua graça, ela é mais do que suficiente. A sua graça, ainda em situações onde o pecado abunda, onde o pecado se manifestou de uma maneira forte e contundente, a graça superabunda, a graça é suficiente, mais do que suficiente para o perdão de pecados. Porém, meus irmãos, o apóstolo Paulo, desde o capítulo 6, ele tem demonstrado ou respondido uma acusação que poderia ser lançada contra a pregação que ele tem trazido do Evangelho da Graça. É a acusação de que o Evangelho do apóstolo Paulo fomenta o pecado. Pois se a graça é suficiente para perdoar o pecado, que necessidade eu tenho de abandonar o pecado? Que necessidade eu tenho de lutar contra o pecado? Afinal de contas, Deus, ele pode perdoar todas as coisas. No capítulo 6 ele fala sobre isso, não é? No verso 1 do capítulo 6 ele disse: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? A resposta do apóstolo Paulo contundente é: de modo nenhum. E desde então, meus irmãos, do capítulo 6, entrando no capítulo 7 e continuará pelo capítulo 8, o apóstolo passa a desenvolver a implicação do evangelho ou da graça na doutrina da santificação pela fé. O evangelho não apenas justifica o homem, perdoando os seus pecados, fazendo com que, embora ele seja culpado, ele seja recebido como justo na presença de Deus. O Evangelho, além de justificar, o Evangelho também santifica. O Evangelho opera pelas graças do Senhor Jesus Cristo em nós, de modo a não apenas nos remover da culpa do pecado, mas nos remover também do domínio do pecado. E o modo como o apóstolo Paulo tem desenvolvido e mostrado isso para nós, é trabalhado 3 conceitos importantíssimos, que precisam ser corretamente compreendidos para que tenhamos o entendimento de como o Evangelho santifica. E há um 4º conceito que ele ainda não apresentou, que ele apresentará no capítulo 8. O primeiro conceito é o próprio conceito da graça, que ele tem desenvolvido até aqui, mostrado que a graça, ela é de Deus. O segundo conceito é o pecado. E o terceiro conceito é a lei. A graça, o pecado e a lei são 3 conceitos que precisam ser corretamente compreendidos para que o homem não ande por veredas contrárias ao Evangelho e alcance não a vida, mas a morte. E há um 4º conceito que ele ainda irá trazer, que é o Espírito Santo. Mas que ele irá desenvolver no capítulo 8. Pois a santificação virá apenas por aqueles que andam no Espírito. Mas até então ele tem trabalhado esses 3 conceitos: graça, pecado e lei. No capítulo 6 ele mostrou para nós como a graça é contrária ao pecado. Ele nos disse que pela graça nós fomos unidos a Cristo. E unidos a Cristo, nós agora morremos para o pecado. De modo que aquele que está na graça, isto é, aquele que está em Cristo Jesus e foi unido a Ele na sua morte e ressurreição, não pode permanecer no pecado, pois ele já morreu para o pecado. De modo que a graça é oposta à lei, ao pecado. Mas ele também desenvolveu agora, meus irmãos, e tem desenvolvido a relação da graça com a lei. E ele mostra que, de igual modo, ou de modo semelhante, não em todos os sentidos, mas com alguns paralelos, a graça também é oposta à lei.
Ele diz isso no verso 14 do capítulo 6, quando ele disse que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. A lei, meus irmãos, aqui entendida era a lei de Moisés que foi dada pelo Senhor àquele povo, mas não no seu sentido original, pela qual o Senhor a entregou, mas no sentido que foi distorcido pelo povo judeu da época do Senhor Jesus e de Paulo, transformando a lei de Moisés num sistema religioso de obras, procurando aceitação com Deus, baseado nas obras da lei. E o apóstolo diz, não haverá santificação enquanto o homem estiver tentando agradar a Deus pela lei. A graça é oposta à lei. Nós vimos semana passada como ele nos disse que nos apresentou o modo pelo qual a graça nos liberta da lei, não foi? Usando a analogia do casamento. Estamos casados com a lei, ele diz. Por natureza, todos nascemos debaixo da lei, nascemos debaixo do sistema de que se não obedecermos a Deus perfeitamente, iremos morrer. E como saímos do domínio da lei, ele nos disse, novamente, unindo-se a Cristo, na sua morte e ressurreição. Quando morremos em Cristo, nós morremos para a lei e ressuscitamos agora livres da lei para se unir a Cristo, para pertencer a outro, como olhamos aqui no verso 4 do capítulo 7. Para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. De modo, meus irmãos, que o apóstolo até então ele tem deixado claro que a graça ela é oposta ao pecado, mas também a graça ela é oposta à lei. E então alguém poderia concluir, então a lei e o pecado são a mesma coisa. Afinal de contas, a graça se opõe a ambos. O apóstolo, então, ele vem a trazer a nuance do entendimento e ele diz que não é bem assim. E ele passa, então, a explorar o terceiro relacionamento, essa terceira aresta, que é o relacionamento da lei e o pecado. A graça é verdade, se opõe ao pecado, a graça é verdade, se opõe à lei, mas não da mesma maneira, pois a lei e o pecado não são a mesma coisa. Qual é, então, a relação entre a lei e o pecado? É isso que ele passa a nos apresentar a partir do verso 7 do capítulo 7. Pois lançam para Paulo esta objeção. Que diremos, pois? É a lei pecado? Afinal de contas, a graça ela está em oposição à lei, assim como a graça está em oposição ao pecado. Então tu, Paulo, certamente está aqui a nos dizer que a lei é pecado. O apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. Não é isso o que eu estou dizendo. Nós não precisamos nos libertar da lei, porque a lei é pecado. Nós precisamos nos libertar da lei, porque a lei não dá vida. E o propósito da lei, pela qual ela foi dada por Deus, não é para que por meio dela o homem alcance a libertação do pecado, mas pelo contrário, para que por meio dela o homem venha conhecer o que é o pecado. É isso que o apóstolo Paulo tem a nos ensinar aqui. Que a lei, ela é o perfeito mestre para nos ensinar a respeito da malignidade do pecado. E é isso que nós queremos considerar nessa passagem, os versos 7 a 12, sobre esse tema. A lei, o perfeito mestre da malignidade do pecado. E é isso que o apóstolo nos apresenta, não é? Quando voltamos a nossa atenção para o texto. A primeira coisa que o apóstolo aqui nos apresenta de uma forma contundente é a negativa desta acusação que lançaram sobre ele. Que diremos, pois, Paulo? Agora acaso é a lei pecado? Acaso agora devemos abandonar, Moisés, abandonar tudo aquilo que temos aprendido na palavra de Deus, porque você está agora se opondo à lei? Naquele tempo havia um rumor entre as igrejas de que o apóstolo era contrário a Moisés. Os irmãos talvez se lembrem do relato em Atos, no capítulo 21, quando Moisés chegou, ou melhor, quando Paulo chegou em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e lá foi dito a ele, Paulo, está correndo rumor por aí
de que tu ensinas que a todos os judeus e aos gentios a apostatarem de Moisés. E que você não tem desprezo pela lei, desprezo pelo Antigo Testamento, pelo templo, pelas ordenanças, pelaquilo que o Senhor tem ensinado. Você é contra o povo e contra a lei, Paulo? Era esse o rumor que estava correndo por aí. E em parte havia uma verdade nisso. Pois Paulo estava aqui a ensinar a respeito da lei, não porque ele se opunha à lei, mas porque ele se opunha ao entendimento errôneo que as pessoas tinham da lei. E parecia então que Paulo estava se opondo à lei. Paulo não estava se opondo à lei. Paulo estava se opondo àquela visão onde um homem montou um sistema legalista, um sistema de obras baseado naquilo que Deus revelou na sua santa lei. E Paulo diz, não é por Moisés que seremos salvos. É por Cristo. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, não é? Nós vimos que havia esse entendimento equivocado dos homens com respeito à lei em João 5, quando ele fala para aquele povo, vocês colocam a sua confiança em Moisés. Mas na verdade vocês não creem em Moisés, de verdade. Porque se vocês entendessem quem é Moisés e crescem em Moisés, vocês creriam em mim, diz o Senhor. De modo que não é a lei o culpado, a lei não é pecado. Mas o que vocês não entendem é que a lei foi dada por Deus com este propósito. Não de trazer vida e libertação do pecado, pois a vida e a libertação do pecado virá apenas em Jesus Cristo. Mas a lei foi dada justamente para que nós venhamos a conhecer o que é o pecado. É isso que ele nos diz no verso 7, não é? Que diremos, pois... É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. O apóstolo Paulo aqui faz uma declaração muito importante a respeito da utilidade da lei como foi designada por Deus para nós. A lei foi dada para que eu viesse a conhecer o que é o pecado. Mas, meus irmãos, o que é que o apóstolo quer dizer que a lei é o que nos ensina a respeito do pecado? Será que o apóstolo está dizendo aqui que se não houver o conhecimento da lei sem Moisés, sem os 10 mandamentos, o homem não saberá nada a respeito do pecado? De modo nenhum, não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Afinal de contas, logo no capítulo 2, se os irmãos voltarem a sua atenção para o capítulo 2 dessa mesma epístola, ele nos disse que aqueles que não tinham lei, eles tinham a norma da lei gravada no seu coração. A partir do verso 14, veja. Romanos 2,14, quando, pois, os gentios que não têm lei, isto é, os gentios que não conhecem Moisés, que não conhecem o Antigo Testamento, que não conhecem os 10 mandamentos, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, eles servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. De modo que o apóstolo Paulo aqui já tinha dito que o homem, todo homem, independente do contato que ele tenha com Bíblia, com a palavra de Deus, com religião, com o Antigo ou Novo Testamento, ou até com qualquer conhecimento que lhe seja ensinado a respeito de moralidade, todo homem tem a norma, o padrão da lei de Deus gravada, inscrita no seu coração e na sua consciência. Porém, existe uma dificuldade aqui. Que muito embora o homem já nasce com a norma da lei gravada no seu coração, por conta da queda em Adão, o homem suprime este conhecimento que lhe é inato. Ele se opõe ao conhecimento que ele recebe
na sua própria consciência, no seu próprio coração, e assim um homem distorce a norma da lei que lhe é gravada no seu próprio coração. De modo que o homem, ele é pronto e hábil para ter uma visão distorcida dessa norma da lei que está no seu coração. E ele inventa leis para si mesmo, ele nega as leis de Deus, ele age de conformidade com o seu juízo corrompido, distorcido, e assim o homem não tem uma clara percepção do que é o pecado. Há no homem uma ideia, uma propensão para acomodar o seu conceito de pecado, a satisfazer a sua própria consciência. De modo que o homem não conhece plenamente o pecado. E é interessante que, se olharmos no capítulo 3 de Romanos, no verso 21, no verso 20 de Romanos 3, o apóstolo já tinha indicado que ele iria falar sobre isso, quando ele diz o seguinte, Romanos 3, 20, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E é esse conhecimento pleno, esse conhecimento profundo, conhecer o pecado, não como um mero desvio moral, ou como uma percepção parca que o homem natural tem a respeito do que é o pecado, que vem a lei, para que a lei nos traga o conceito de pecado em vivas cores. Nos apresente o pecado na sua manifestação completa, terrível, profunda, e venhamos a compreender a malignidade excessiva do próprio pecado. Ou a excessiva pecaminosidade do pecado, como ele fala aqui no verso 13 de Romanos 7. Veja, no verso 13 ele fala, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O homem natural não enxerga o pecado assim, não é? Ele até pode se reconhecer, eu sou um pecador, eu peco, afinal de contas, todo mundo peca, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas o homem natural não tem o conhecimento da excessiva malignidade do pecado. Não percebe como o pecado é sobremaneira, é excessivamente maligno. E então vem a lei para nos ensinar, para mostrar a lei de Deus, nos confrontar com os nossos conceitos, com a nossa condição e revelar o pecado para nós. E assim o apóstolo Paulo passa a mostrar como a lei revela o pecado. E há pelo menos, meus irmãos, 4 aspectos a respeito do pecado que o apóstolo Paulo nos mostra que a lei nos ensina nesta passagem. A primeira coisa, meus irmãos, é que ele nos mostra aqui é que a lei traz para nós o conhecimento da definição e da profundidade do pecado. A lei traz para nós o conhecimento da definição do que é ou não é pecado, e também da sua profundidade. É isso que o apóstolo nos traz quando ele fala aqui no verso 7, não é? Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Meus irmãos, a lei traz para nós um esclarecimento do que de fato o Senhor considera pecado, segundo o seu próprio padrão de santidade. Para o fariseu, como Paulo, antes da sua conversão, os judeus da época do Senhor Jesus Cristo, pecado era aquilo que era exterior. Pecado era aquilo que você fazia nos seus atos, na sua prática, na sua conduta.
E aquilo que você pensa, aquilo que você sente, as suas intenções, a sua vida interior, a sua vida do pensamento, escondida das vistas das pessoas, bom, isso é assunto privado. E não me importa como eu penso ou como eu sinto internamente, o que importa é o que eu faço com as mãos. E o apóstolo, então, aqui ele nos mostra que a lei foi-lhe útil para ele compreender que o pecado é mais profundo do que ele imaginava. E ele faz aqui citando o 10º mandamento. Não cobiçarás. Meus irmãos, o 10º mandamento é o único mandamento que trata diretamente de um pecado que mora na alma. Um pecado que acontece escondido da vista das pessoas, que acontece no pensamento, que acontece no coração, na vontade e que não necessariamente irá se materializar numa ação. Todos os outros pecados tratam diretamente de uma ação, não é? Honra teu pai e tua mãe, em termos da obediência dada a pai e mãe. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Tudo isso são ações que você pratica, mas a cobiça vai no cerne da questão e trata do pensamento. De modo que o apóstolo Paulo aqui, ele disse, se não fosse pela lei, eu continuaria tendo noções superficiais e limitadas do que é pecado. A lei serviu para me mostrar que não basta ter um comportamento e uma conduta moral perante os homens para estar em conformidade com a vontade de Deus, mas que o padrão de Deus perscruta as profundezas do meu ser. Que a santidade para o Senhor, Ele contempla os meus próprios pensamentos e Ele revela a iniquidade escondida, bem escondida no coração dos homens. Escondida para as pessoas, porém explícita para Deus. E ele diz, eu como fariseu que procurei viver para a vista, procurei viver para agradar aos homens, procurei viver para ser visto pelos homens, para que a minha moralidade e minha santidade fosse uma moralidade meramente social. A lei me confrontou e mostrou que o padrão de santidade de Deus é muito mais profundo do que eu imaginava. Aquilo que eu não achava que nem era pecado, Deus disse, é pecado sim. Eu olho o seu coração, eu olho os seus pensamentos. E a lei que nos diz isso. E a verdade, meus irmãos, o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso no Sermão do Monte. É que todos os mandamentos têm essa dimensão, não é? Não apenas o não cobiçarás, mas todos os mandamentos, Deus começa a olhar no coração. Foi Cristo que nos diz que quando olhamos para uma mulher com intenção impura, já quebramos o não adulterarás. Quando já sentimos antipatia pelo próximo, já quebramos o não matarás. Quem quer se reconhecer um assassino, adúltero, blasfemo, mentiroso, cobiçoso? O homem não reconhece-se assim. Eu não sou nada disso. Eu sou uma pessoa moral. Eu não minto, eu não falo, eu não adultero, eu não roubo, eu não odeio, nunca matei ninguém. Mas quando a lei vem, e ela vem para nós com a força do padrão de Deus, ela mostra que todos nós somos blasfemos, adúlteros, roubadores, mentirosos, cobiçosos. É a lei que nos traz esse conhecimento muito mais profundo, não é? Meus irmãos, os homens, na sua condição caída, têm a inclinação para, o seu próprio entendimento, limitar, redefinir e distorcer o próprio conceito de pecado, de tal modo a que ele possa acomodar os seus conceitos à sua conduta e prática presente. É muito mais fácil mudar a lei do que mudar a si mesmo, não é? E assim, afinal de contas, eu posso ser considerado, pelo meu próprio padrão, uma boa pessoa. Isso acontece ainda hoje, não é? Infelizmente acontece até mesmo nas igrejas. Dentro da igreja, muitas das vezes os homens, ao invés de considerar na palavra o que é a vontade do Senhor e acomodar na nossa prática
na nossa conduta, seja pessoal, seja em família, ou até mesmo como igreja, aquilo que o Senhor determina na sua santa lei, reconhecendo que fora disso é pecado, nós damos um jeitinho para fazer a nossa vontade e não nos submetemos à vontade de Deus. Isso acontece com respeito ao culto, por exemplo. O segundo mandamento nos diz que Deus será adorado da maneira como Ele quer. Não da maneira como o homem deseja adorar a Deus. Não farás para ti imagem de escultura. O Senhor deixou claro que a forma de me adorar é como eu quero, não como o homem quer. Mas o homem dá um jeitinho. Ele diz, não, veja bem, eu tenho uma boa intenção. Eu quero fazer desse jeito. E assim ele muda a lei do Senhor de uma maneira a acomodar a sua própria vontade, ao invés de se reconhecer um blasfemo pecador que tem violado o santo culto de Deus. Quantos outros pecados? O dia do Senhor. É um assunto que temos tratado aqui, iremos continuar a tratar hoje na EBD. Quando Deus muito claramente nos diz na sua palavra que Ele, desde a criação, separou um dia, Ele santificou, separou aquele dia, disse, esse é distinto, este é diferente, este tem um propósito especial para me adorar, para me buscar, para se santificar para mim. E as pessoas dizem, eu não vejo problema nenhum, de um dia para o outro, para mim é tudo igual. E os homens assim violam a lei de Deus, porque não olham para o que Deus determinou na sua santa lei. A lei nos ensina a vontade do Senhor. Isso acontece fora também da igreja, não é? No mundo, sobretudo. Nós vemos isso claramente com respeito ao chamado movimento LGBT. E que muitas vezes tem entrado na igreja também. As pessoas dizem, não adulterarás. Não é bem isso que o Senhor quer dizer. O que importa é o amor. O que importa é eu saciar o quem eu sou assim, eu tenho esta vontade, e assim certamente Deus não irá me rejeitar. Isso não é pecado, não pode ser pecado. Deus não irá mandar alguém para o inferno por conta disso. A palavra é clara na sua lei. Ela nos ensina a definição e a profundidade do pecado. Quando o homem quer justificar as suas práticas pecaminosas, via de regra, o que ele faz é alegar que o seu coração é sincero. Ele não é bem assim, eu não estou pecando, afinal de contas existem boas intenções em mim. Quando o homem, por outro lado, quer justificar a maldade dos seus pensamentos e diz, eu posso cobiçar na minha mente, eu posso adulterar, ter pensamentos maus na minha mente, contanto que eu não pratique, ele alega, a minha conduta é irrepreensível. Mas a lei do Senhor é muito mais profunda, ela olha o coração, ela olha a atitude, e ela olha pelo padrão de Deus e não o seu. Eu não teria conhecido o pecado, diz o apóstolo Paulo. Para mim, na minha intuição farisaica, cobiçar não era problema algum. Eu poderia cobiçar, eu poderia adulterar no meu pensamento, não estava pecando, mas a lei diz, não cobiçarás. Ele disse, eu me reconheci, entendi o que é melhor o pecado. Mas a lei, meus irmãos, ela nos ensina outras coisas também. A lei nos ensina o conhecimento a respeito da definição e profundeza do pecado, mas também a lei traz o conhecimento mais profundo da força do pecado em nós. A lei traz o conhecimento da força do pecado em nós. É isso que temos no verso 8, não é? Ele diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo aqui nos fala de fato é algo chocante, sobretudo para o fariseu daquele tempo, na época do Senhor Jesus, na época do apóstolo Paulo. Para o fariseu, a lei era o evangelho. Para o fariseu, a lei era como ele obteria a salvação.
a justificação, teria os seus pecados perdoados, e pela lei ele seria também santificado. A lei para o fariseu, em si mesmo, a parte da graça de Deus, a parte do Espírito Santo de Deus, que ele irá desenvolver no capítulo 8, para o fariseu, era a ferramenta de Deus, o instrumento de Deus, para fazer com que ele vencesse o pecado. Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui o contrário. A lei não apenas revela a força do pecado, mas a lei fomenta e fortalece o pecado em nós. É isso que ele diz aqui, não é? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Quando eu fui confrontado pela lei, a lei de Deus, não a minha lei distorcida, meu falso e corrupto padrão de moralidade, mas pela verdadeira palavra de Deus, ao invés de eu me tornar mais santo, eu me tornei mais pecador. A lei, ela agiu em mim a despertar concupiscências, a atiçar dentro em mim uma maldade que antes parecia estar apenas latente. É isso quando ele diz o seguinte: porque sem lei está morto o pecado. Ele está querendo dizer aqui que sem a lei, o pecado está oposto de despertado, ele está latente em mim, adormecido. Me parece que o pecado, que eu nem sou pecador, eu nem cometo tais pecados. Mas quando vem a lei ela provoca em mim o desejo de pecar. De que modo isso acontece? De várias maneiras, meus irmãos. Uma delas, talvez a mais simples, é aquilo que chamamos de curiosidade pecaminosa. Talvez você nem esteja atento para um determinado tipo ou prática de pecado. Aí alguém fala para você e fala: não faça isso. E a partir do momento que você recebeu a lei, recebeu a instrução de que fazer isso ou aquilo é pecado, despertou em você uma curiosidade que você antes não tinha. Mas por que que não é bom? Mas por que que eu não posso? Será que há algo ali que é interessante? Será que há algo ali que é vantajoso? Por quê? Porque agora eu quero saber, agora eu quero provar, agora eu quero experimentar disso. Que todo mundo diz que é ruim, todo mundo diz que eu não devo fazer. O que tem lá que está assim tão atraente para mim? Curiosidade pecaminosa, não é? Lloyd Jones, ele desenvolve essa forma da lei despertar o pecado em nós, dizendo o seguinte: a lei vem e diz, não faça uma determinada coisa. Entretanto, fazendo isso, ela me faz pensar nessa coisa. Antes eu não pensava nela, mas agora começo a pensar. Começo a pensar e começo a gostar da ideia. E a coisa me atrai. Não foi assim que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Aqui estão, citamos esse exemplo semana passada, um homem e uma mulher, postas no jardim das delícias de Deus. Árvores frutíferas, inúmeras. E tinha uma que eles não poderiam comer. Talvez se o Senhor nem dissesse nada a respeito daquela árvore, eles nem se dessem conta. Iriam desfrutar das outras, iriam aproveitar. Mas quando veio o Senhor e diz: de toda árvore do jardim comerás, mas dessa aqui não coma. E acrescido a isso, vem Satanás e seduz. O que é que nós lemos? O relato que a mulher, Eva, ela olhou para a árvore e disse, viu que era boa para se comer, agradável para dar os olhos, árvore desejável para dar entendimento. Então ela foi e comeu. O preceito despertou nela aquilo que chamamos de uma curiosidade pecaminosa de experimentar o mal. E o mundo é assim, não é? O mundo apresenta o pecado dessa maneira. Venha, prove. Você não sabe como é bom. Teste pelo menos. Considerando ainda o exemplo da questão do movimento LGBT, é isso que é ensinado hoje em dia. E até pessoas que não têm atração por isso, naturalmente, são convidadas a provar. Por que não?
Uma das músicas mais famosas, populares hoje em dia, as músicas pop de uma americana, cantora americana, a letra diz o seguinte: eu beijei uma garota e gostei. Gostei. Achei estranho no momento, achei algo diferente, mas não é que eu fui lá e tentei e me pareceu interessante. Há um convite para provar o que é mal. E a culpa não é da lei. A culpa é nossa. A lei desperta em nós uma curiosidade pecaminosa de provar o que é mal. Mas vai além disso. A lei também desperta em nós toda sorte de concupiscências, provocando em nós, e talvez seja esse o ponto que o apóstolo Paulo mais tem em mente, provocando em nós um espírito de rebelião. É o prazer da transgressão. O homem, na sua condição natural, ele tem prazer no pecado, mas não apenas nisso. Ele tem prazer em pecar. Isto é, ele tem prazer no ato em si, que é um ato proibido pelo Senhor, mas ele tem prazer do fato de transgredir, de se rebelar contra a lei do Senhor. O homem não gosta de ser visto com amarras, com coisas que o limitam, que o prendem. Então, quando vem uma lei, ele diz: não faça. O homem, no seu espírito de rebelião e rebeldia, insubmissão para com Deus e para com todas as autoridades que ele estabelece na sua vida, ele disse: não me submeterei. Como diz o Salmo 2, romperemos do Senhor e do seu ungido as suas algemas. Essa é a natureza do homem. Prazer pelo proibido. Provérbios 9:17 diz o seguinte: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Há um prazer na transgressão, não é? É um prazer do ato de transgredir. Agostinho, nas suas confissões, ele relata um episódio que aconteceu na sua vida, quando ele avançou a propriedade de um vizinho para roubar peras. E após roubá-las, ele jogou todas fora. E ele diz que ele fez pelo prazer de roubar, não pela fruta em si. É pelo prazer de transgredir. Ele reconhece e confessa isso. Lloyd Jones, novamente comentando sobre isso, ele fala que o que acontece é o seguinte, abre aspas, Lloyd Jones: a lei vem e se dirige ao homem, e logo o antagonismo a Deus, que é inato no homem, que lhe é natural, o espírito de rebelião é despertado e intensificado. E o desejo de realização pessoal entra em cena. Essa é a intenção do homem de ser o seu próprio Deus. De dizer: eu não me submeterei à lei, irei transgredir para afirmar para Deus e para quem quer que seja que eu sou dono do meu nariz. Eu vivo pelas minhas próprias regras. E assim a lei acaba produzindo isso no homem. Desperta do homem toda sorte de concupiscências. Há um exemplo bíblico para nós, de fato aterrador, mas que mostra exatamente isso. É o que temos lá em 2 Samuel, no capítulo 13. A história de dois filhos de Davi, Amnon e Tamar. Não sei se você conhece essa história. Amnon era um dos filhos de Davi, não temente a Deus, e que ele se enamorou, diz o texto, pela sua própria irmã, Tamar. Certamente era uma meia-irmã, filha de Davi, mas não da mesma mãe. E aquele homem desejou possuí-la. E olha o que diz o texto, 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã,
cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. E veja o que diz o texto: angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, veja o que diz, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Ele queria Tamar porque, de certa forma, parecia algo impossível. Ele quer o proibido. E vem então o homem ímpio dar a ele conselhos para montar toda uma trama, para colocar a sua irmã Tamar em uma situação onde ele venha estuprá-la. E naquela situação, quando Tamar se vê acolhida, ou melhor, se vê acuada e apertada por Aminon, ela fala: não faça isso, meu irmão, é loucura em Israel. E veja o que ela propõe para ele. Ela fala: peça ao rei, ele vai me dar a você. Há uma forma, em outras palavras, Tamar diz, há uma forma disso se concretizar, de estarmos unidos sem violar o mandamento. Peça ao rei e tudo ocorrerá de uma forma normal. Mas não era isso que ele queria. Ele não estava interessado mesmo nela. Ele estava interessado era na transgressão. Isso fica provado pelo relato. Pois diz que ele não deu ouvidos a ela, foi, estuprou a sua irmã. E logo depois de possuí-la, diz, com a mesma força com que ele a amou, ele sentiu nojo dela, aversão, e mandou ela embora. Que prazer é esse? Que prazer era esse que ele tinha? Que amor era esse que ele tinha por Tamar? A lei disse, não possuirá a sua irmã. Ele diz, é agora que eu quero. Isso acontece em nós, não é? Acontece nas crianças. É aquilo que chamamos da psicologia reversa. Você já ouviu falar sobre isso, né? Certamente. Diga para a criança, se você quer que ela sente, diga, fique em pé. Aí a criança vai sentar. Se você quer que ela sente, você fala, você quer contar que ela fique em pé, você fala, fique sentada. Aí a criança vai querer ficar em pé. Isso acontece, não? É nas crianças. Mostra o espírito de rebelião no coração de todo homem. E a lei aflora isso. A lei traz isso e mostra a força do pecado em nós. Que o pecado não é uma escolha sua. Eu faço quando eu quero. Mas que você deseja o pecado. Você deseja transgredir. E a lei serve para mostrar isso. E ficar provado por A mais B como é a sua verdadeira natureza. Mas a lei, meus irmãos, vai adiante. Ela traz o conhecimento da profundidade, da definição do pecado em primeiro lugar. Ela traz para nós o conhecimento da força do pecado em segundo lugar. Mas ela traz também o conhecimento da realidade do pecado, da nossa própria consciência. É isso que lemos no verso 9. No verso 8 ele diz o seguinte, sem lei, o pecado estava morto. Veio a lei e o pecado reviveu. O pecado despertou. Mas com ele diz o contrário. Veja, no verso 9. Outrora, sem lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. E eu morri. Há aqui, meus irmãos, uma utilidade da lei na vida de uma pessoa, que é mostrar para ela a sua real condição, a realidade do pecado na sua vida, para que ela se reconheça e veja que, na verdade, ela não está viva, ela está morta. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, outrora sem lei eu vivia, existe um debate imenso aqui, a respeito do que precisamente o apóstolo está se referindo aqui. Pois ele parece estar fazendo uma referência à sua própria vida. Ele diz, outrora, eu, sem lei, vivia. E esse é um debate que iremos considerar na próxima exposição, mas o debate aqui Paulo está falando dele mesmo, será? Apesar dele usar o eu, talvez ele estivesse usando aquilo que alguns chamam de um eu retórico. É um eu, mas não para se referir a ele propriamente dito, ou a outro, talvez.
Mas ele usa eu para dar mais cores à descrição. Mas quando que Paulo esteve sem lei? Paulo nasceu conhecendo a lei. Ele nasceu instruído na lei. Alguns entendem que Paulo está falando dele mesmo, outros entendem que Paulo está falando de Adão, pois antes ele não tinha lei, ele nasceu sem lei, até que Deus veio e deu a lei para ele. Outros entendem que Paulo está falando de Israel, com respeito ao Monte Sinai, a passagem que nós lemos em Êxodo 19, quando Israel saiu do Egito ainda sem lei, chegou no Sinai e ali recebeu a lei. Sem entrar nos detalhes do debate, eu entendo que Paulo está falando dele, mas com referência à experiência de Israel como um todo. Pois no início do capítulo, veja que ele diz o seguinte no verso 1, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Eu falo como um representante daqueles que viveram debaixo de Moisés. De modo que aqui eu entendo que Paulo está falando dele, sim, da sua experiência, de houve um momento onde a lei veio na vida de Paulo, com força, na sua consciência, mas talvez fazendo referência, sim, àquilo que aconteceu no Sinai. Quando Israel veio sem lei, estava vivo, veio a lei e morreu. E não é precisamente isso que nós lemos no relato que lemos durante a liturgia de Êxodo 19. Aqui está o Senhor, tirou o seu povo de Israel. Deu a eles o status de uma nação. Destruiu seus inimigos. Eles atravessam o Mar Vermelho celebrando, cantando alegrias e louvando ao Senhor. E chegam no Sinai. Em Êxodo 19, veja o que o Senhor, preparando o povo para receber o mandamento, diz o seguinte, a partir do verso 7. Êxodo 19, a partir do verso 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos? Se vamos obedecer a Deus, ele vai ainda dar os mandamentos, no Êxodo 20 virá. O que é que ele tinha ordenado até então? Se santifique, se prepare, pois vocês vão receber a palavra. Vocês vão receber. Ele disse, sim, vamos fazer. Mas então veio a palavra. Com trovões, relâmpagos, fogo, um monte tremendo. A lei veio com o terror da santidade de Deus no modo pela qual ela foi dada. E logo tempo depois, aquele povo disse, não fale mais. No verso 20, verso 18, verso 19 do capítulo 20. Disseram a Moisés, verso 19 do capítulo 20, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Tudo que o Senhor falar, eu irei fazer, eu irei obedecer, sim, eu estou vivo. Mas quando a lei veio, ele diz, não fale mais o Senhor, porque nós certamente vamos morrer. E aqui, meus irmãos, nesse relato de Israel, uma experiência paradigmática, típica daquilo que acontece na alma de um homem que está caminhando sem consideração a lei de Deus. Estar sem lei é estar sem consideração na sua consciência para a lei do Senhor. E enquanto o homem não olha para a lei, enquanto o homem não pondera e reflete pelo Espírito Santo operando nele a convicção de pecado a respeito da lei, qual é a opinião que ele tem de si mesmo? Moral, espiritual, é que ele está vivo? Pergunte para qualquer homem aí. Como está? Você vai para o céu? Claro que eu vou. Eu estou bem. Eu estou vivo. Minha condição moral não há problema algum nela. Mas sobrevindo a lei. Quando a lei vem com força, a lei de Deus, o homem morre. Ao morrer, ele está se reconhecendo incapaz de obedecer aquilo que ele achava que poderia. E ele percebe que ele não é essa coisa toda.
que na verdade ele é uma miséria e que a fraqueza está na sua carne. E toda aquela autoestima que ele tinha de si mesmo, moral, espiritual, vai por água abaixo. É isso que ela faz. Ela faz com que o homem contemple a si mesmo no espelho. A lei, ela é como um espelho. E você vê a sua própria imagem. E quando o homem se olha no espelho da lei, o que é que ele vê? Ele vê um cadáver. Ele vê alguém que está verdadeiramente morto em seus delitos e pecados. Até o homem se contemplar na lei, ele pensa que está tudo bem, ele pensa que está vivo, pensa que irá para o céu, que está agradando a Deus, que é uma pessoa moral e que está tudo bem, mas quando ele se olha na lei do Senhor, ele toma um susto com o que ele encontra. Ele encontra um homem morto em seus delitos e pecados. Onde é que será que aconteceu isso na vida de Paulo? Sinclair Ferguson, um teólogo, ele tem uma teoria de como isso aconteceu na vida de Paulo, como ele morreu, quando foi o momento onde a lei veio com força na vida de Paulo. Paulo era um fariseu. Era um homem que de fato ele buscava a lei do Senhor. Estudá-la. Procurava viver segundo os padrões da lei judaica. Com grande zelo, ele diz. E em Gálatas 3, Gálatas 1, é interessante uma coisa que ele diz a respeito de si mesmo. Ele diz o seguinte: na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo não apenas queria ser alguém conhecedor da lei, mas ele queria ser o primeiro. Avantajava-me a muitos da minha idade. Eu quero ser, de fato, o mestre dos mestres da lei. Ele se comparava com os outros. E se tivesse alguém que soubesse mais do que ele, isso iria fazê-lo estudar mais, para que ele fosse o primeiro lugar. Na sinagoga, Paulo era o cara. Mas então Paulo se encontrou com um homem que veio visitar a sua sinagoga, chamado Estevão. E olha o que lemos em Atos 6. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Bem diferente, não é? Profundo conhecedor da palavra. E Estevão vem e traz um sermão da lei, expondo como Cristo veio da lei e como o Evangelho está ali, e vem e traz uma pregação de fato impressionante. E olha o que lemos a partir do verso 8 do capítulo 6 de Atos. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia. E adivinha quem era da sinagoga da Sicília? Paulo. E discutiam com Estevão, lhe debatendo com Estevão. E diz o que no verso 10? Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele lhe falava. Alguém que é maior do que eu. Paulo tenta pegar Estevão e tenta apertar ele, e tenta discutir e debater com ele para ver quem é conhecedor da lei. E ninguém conseguia encurralar Estevão, cheio do Espírito Santo, do conhecimento e da verdade.
E foi ali que Paulo consentiu com o apedrejamento daquele homem. Foi ali que ele violou, que ele cometeu o assassinato. Paulo morreu. Talvez cobiçou. Não cobiçarás. Cobiçou os dons de Estevão que ele não tinha. Da eloquência, da oratória, da capacidade de debater e analisar pela lei. Ele se viu menor do que Estevão. O que fazer? Apedrejar esse homem. E dali ele se torna um homem maligno para perseguir a igreja. Ali ele morre moralmente. E ele sabia disso. Aquela situação despertou em Paulo toda sorte de concupiscências. O pecado dele aflorou de tal modo que ele percebeu que ele, na verdade, não era alguém que vivia para a lei, mas que morreu para a lei. Que ele era, na verdade, um hipócrita, ignorante da profundidade da lei e que negava a realidade do pecado na sua própria vida. Aqui estava alguém que pensava que era vivo, mas que uma situação veio e mostrou que ele estava morto. E quantas vezes isso não acontece na igreja também? Pensamos que estamos vivos, estamos bem com Deus, por pura superficialidade. E na verdade estamos mortos, em delitos e pecados, mortos espiritualmente. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso, não é? Em Apocalipse. Apocalipse 3, ele escreve a uma das igrejas, nesses termos, ele diz o seguinte, Apocalipse 3, a partir do verso 1, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, estás morto. A lei pode ser usada por Deus para nos fazer perceber isso. O quanto o homem está morto. E muitas vezes dentro da própria igreja. Por isso que pregamos a lei. Uma das razões. Para que você, ao vir para a igreja, veja-se no espelho da lei e perceba que não está vivo, não. Está morto, precisa de nascer de novo, precisa de Cristo, precisa da sua graça, do seu evangelho, ser verdadeiramente transformado. Por isso pregamos a lei aos homens, para que eles se percebam como mortos. Calvino, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, a parte da lei, fora da lei, nos achamos completamente obscurecidos para discernir a nossa própria depravação. A lei nos mostra a nossa depravação. Mostra a realidade do pecado na nossa vida. Que antes é negada. Eu sou uma pessoa boa, eu estou vivo, eu estou bem, eu sou uma pessoa moral. Mas vem a lei e mostra que você não está. Você já contou alguma mentira na sua vida? Quem é que não contou? Alguma mentira na vida? Levanta a mão. Alguém aqui nunca olhou para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura no coração? Quem nunca olhou? Por favor, levante uma de suas mãos. Alguém aqui nunca tomou o nome do Senhor Deus em vão? Levante uma de suas mãos. Então somos mentirosos, adúlteros, roubadores e blasfemos. A lei mostra isso sobre você. Precisamos da lei para perceber que precisamos de um Salvador. Mas há um ponto final que a lei nos ensina aqui ainda, no verso 10 e 11, que o apóstolo nos apresenta. A lei nos fala a respeito da definição e profundidade do pecado. A lei nos fala a respeito da força do pecado na nossa vida. A lei nos fala a respeito da realidade do pecado na nossa vida. Mas a lei também traz o conhecimento dos efeitos do pecado na alma. É isso que diz os versos 10 e 11.
Ele diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Aqui está o resultado. Ele não apenas se percebe como morto, mas como alguém que no final das contas morrerá a morte eterna. Ele diz o seguinte: a lei e o mandamento que me fora para a vida. O mandamento, ele dizia, como fariseu eu olhava, é um sistema onde irá-me da vida. A lei é o meu evangelho. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. A lei que me fora para a vida, a lei é o meu evangelho. Pois é pela lei que eu serei salvo, é pela lei que eu serei perdoado, é pela lei que eu serei santificado. O fariseu encarou a lei como algo que iria lhe dar vida. Mas ele não contou que havia o pecado ali. E o pecado, ele diz, o enganou e o matou. Que engano! Meus irmãos, em muitos sentidos. O pecado, ele é, além de ser maligno, ele é enganoso. O pecado cega a pessoa no seu entendimento. E em muitos aspectos. Mas queremos mencionar apenas um, o qual entendemos que é o que o apóstolo Paulo tem em mente ao falar isso aqui. Ao dizer que o pecado enganou, o pecado me trouxe a ideia de que eu poderia sim agradar o Senhor pelas obras da lei. Que eu iria sim conseguir me santificar e viver de tal modo a alcançar a salvação pelos meus esforços sem Cristo, sem a graça, sem o Espírito Santo. O pecado enganou. O pecado enganou Adão e Eva, não é? Adão, a serpente disse, não é bem verdade que se você comer do fruto você vai morrer. Não é bem assim. A lei não é bem assim. O pecado enganou a Eva. Ela achou que se comesse, não ia bem morrer, né? Enganou e ela morreu. E o pecado continua a enganar pessoas assim. Achando que o pecado não é nada demais, que o pecado não ofende a Deus, que por pecar ele não está debaixo da justa ira de Deus, que o pecado não é bem o que as pessoas dizem, os religiosos, a igreja, a Bíblia, o pecado é o que eu acho no meu coração. E ele vem então a morrer. A morte eterna. Esse é o efeito final do pecado. O pecado traz a ira de Deus, a morte eterna. Uma passagem, meus irmãos, que parece, nos evangelhos, que parece que foi escrita para ilustrar essa passagem. Ela está em Romanos 7. Abra comigo em Mateus 19. Mateus 19, meus irmãos, aqui há um encontro entre Cristo e um fariseu que pensava estar vivo. E veja o que diz o texto. Mateus 19, a partir do verso 16. 19, verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Em outras palavras, como pela observância da lei eu posso, eu alcançar a vida eterna sem o Senhor, sem a graça, sem o Espírito? O Senhor já dá uma rasteira nele, não é? Por que me perguntas, verso 17, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. E não é você. Em outras palavras. Você nunca vai alcançar isso. Você nunca vai ser bom demais para Deus. Você nunca vai poder dizer: agora eu estou num padrão de moralidade, de aperfeiçoamento espiritual e moral, de modo que Deus irá com prazer me aceitar enquanto eu sou. Lembre-se disso, Jesus fala. Mas Jesus vai na onda dele. Interessante, diz: se queres, porém, entrar na vida, verso 17, guarda os mandamentos. Vai, obedece. Ele lhe diz, verso 18, quais? Respondeu Jesus. E é fascinante o que o Senhor Jesus diz para ele: não matarás, não adulterarás,
não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Quando o Senhor Jesus citou os mandamentos, o Senhor citou todos os mandamentos da chamada segunda tábua da lei. Os irmãos devem se lembrar que havia 2 tábuas da lei, os primeiros 4 mandamentos na primeira tábua da lei, que dizia respeito a mandamentos diretamente ligados ao nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua da lei, que havia os outros 6 mandamentos, que diz respeito ao nosso relacionamento diretamente com o próximo. E o Senhor citou todos os mandamentos da segunda tábua da lei, com exceção de um: não cobiçarás. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissera não cobiçarás. E Cristo deixou esse de lado. E ele diz: o que me falta? Aí Jesus fala: você quer ser perfeito? Verso 21. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E diz o texto que, tendo, porém, o jovem ouvido aquela palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O que foi que o Senhor Jesus fez, meus irmãos? Jesus confrontou aquele homem com a lei. E mostrou que, na verdade, ele era um homem cobiçoso, de sórdida ganância. Pois Cristo disse: desfaz-se dos seus tesouros, e eu lhe dou um tesouro celestial. Você quer? Ele disse: não. Prefiro os meus tesouros terrenos. E Jesus, de uma maneira precisa, como ele sempre foi, descortina as intenções do coração daquele homem e revela a força do pecado no seu coração. E aquele homem sai triste e morto. Ele chegou todo alegrinho, não é? Para falar com Jesus. Todo cheio de empáfia, soberba. Tenho feito tudo isso. Mas o Senhor Jesus traz o espelho da lei para ele. Diga: se veja aqui quem você é. E ele não sai arrependido. Ele sai triste. O que é uma grande miséria. Quando o homem se vê na lei, percebe o seu pecado e ainda assim não se arrepende. Ele saiu triste. Porque era dono de muitas propriedades que na cabeça dele vale mais do que os tesouros celestiais. E ele caminha para a morte. O pecado enganou aquele homem, não é? Fez ele pensar que poderia agradar a Deus pelas obras da lei, que poderia viver para Deus e alcançar a vida eterna sendo ele bom. Mas Deus deixou claro, Jesus, que ele estava morto e caminhando para a morte. A vida não virá pela lei, a vida virá pela fé. Gálatas 3:11, o apóstolo Paulo diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, visto que o justo viverá pela fé. Nem justificado e nem santificado. Como virá a santificação? Pelo Espírito Santo, que ele nos apresentará no capítulo 8. E ele conclui então, meus irmãos, fazendo uma asseveração a respeito do que ele tem dito da lei. Entenda o apóstolo Paulo, o problema não é a lei, o problema não é a lei, o problema é o pecado. Mas o pecado posto em realce pela lei cresce e produz morte. Mas a lei não há nada em si errado com ela, pois ele conclui no verso 12 do Romanos 7, ele diz: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não é a lei, o problema é o pecado. Pois a lei de Deus, ela é boa. E aqueles que dela se utilizam de modo legítimo, ele diz escrevendo a Timóteo, ela é boa. O uso legítimo da lei. Que é quando buscamos a lei
na dependência do Espírito Santo, na graça, é aí que nós somos habilitados a obedecer à lei. Mas sabe qual é a maior prova de que a lei é tudo isso, santa, justa, boa? A maior prova é que a lei veio sobre um outro homem e não produziu nada disso que produz em mim e em você. Em Gálatas 4, no verso 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte sobre Jesus: que ele veio na plenitude dos tempos, ou melhor, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo nasceu sob a lei. E o que é que a lei provocou nele? Vem a lei em Cristo. E aqui alguém que tem um conhecimento superficial da lei? Não! Alguém que conhece a lei e que conhece com profundidade. Aos 12 anos de idade, está Cristo conversando no templo com os doutores da lei, fazendo asseverações que eles mesmos nem sequer entendiam. Impressionados com a compreensão profunda que aquele jovem tem da lei de Deus. Vem a lei sobre nós e o que é que faz? Desperta toda sorte de concupiscências. Vem a lei sobre Cristo e o que é que desperta? Obediência irrestrita e perfeita para com a vontade do seu Pai. A culpa não é da lei. Mas quando a lei veio sobre Cristo, aquele que é chamado de um ente santo, o que produziu foi uma vida que verdadeiramente, e podemos dizer perfeitamente, glorificou a Deus. Então a culpa não é da lei. Pois a lei em Cristo revelou para nós o quanto Cristo é glorioso, obediente e santo. A lei posta em realce em nós como holofote para nós, realça as verdadeiras cores do pecado, que sem a lei a gente vê o pecado em preto e branco, vem a lei, a gente vê nas verdadeiras cores. Quando a lei vai para Cristo, o que a gente vê é um único homem que jamais pecou. A culpa não é da lei. A culpa é nossa. Eu lhe pergunto em conclusão, você já viu o pecado nas cores que a lei revela? Que noção você tem do pecado? Você já percebeu pela palavra de Deus e pela lei o quanto o pecado é sobremaneira maligno, como diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos 13? Você já se percebeu morto sem Cristo, se está sem Cristo, morto em delitos e pecados? Ou para você está tudo bem? Pecado é aquilo que todo mundo comete. J.C. Ryle, um pastor anglicano do passado, num livro que ele escreveu sobre a santidade, no capítulo sobre o pecado, ele começa dizendo o seguinte: a verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz a raiz de todo cristianismo salvífico. Eu ouso a dizer que se você não entende o que é pecado, você também não entende o que é a salvação. Justificação pela fé para você é nada. Santificação pela fé para você é nada. Dependência do Espírito Santo para viver de um modo a obedecer a lei para você é nada, pois você tem uma compreensão limitada do pecado. Para que você comece a compreender o que é o Evangelho e a glória do perdão de pecados e a glória de ser habitado pelo Espírito Santo, nos fortalecendo para viver para Ele, é preciso compreender o que é o pecado. E nesse sentido, a lei é de grande utilidade para nós, pois nos faz ver a nossa real condição. Essa é a grande pedra de tropeço, eu costumo dizer, para que as pessoas abracem o Evangelho. Pois antes de mostrar para as pessoas a beleza de Cristo, é preciso que elas vejam primeiro a si mesmas no espelho da lei. E que possamos dizer: você está morto, você é pecador. E as pessoas não se querem ver assim. E aí acabam desprezando a real imagem que elas têm delas mesmas. E pior, acabam desprezando
por tabela, a Cristo também. Quando nós percebemos a nossa real condição de miséria, é que damos valor ao Senhor Jesus. E corremos para Ele, para a sua cruz. Para a justificação e para a santificação também. Nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça, diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.